Shalom, 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 vrachá a todos. Hoje nós vamos discutir um tema muito complexo, né? Um pouco difícil de compreensão de todos, né? Mas qual é o tema que nós vamos estudar? O que é o judaísmo messiânico e por que ele assusta tanta gente? Né? Então nós vamos trabalhar esse tema hoje, trazer literatura aqui também, trazermos versículos para podermos tentar entender o tema, né? Então nós vamos começar aqui com uma citação de David Stern, um grande comentarista da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ok? E aí ele vai falar um pouco, né, nós vamos entrar aqui, vamos falar um pouco sobre a originalidade do judaísmo messiânico, ok? O judaísmo messiânico é um judaísmo com a fé em Yeshua como Messias. Diz assim o David Stern: o Novo Testamento é um livro judaico. Seus autores eram judeus, seus personagens eram judeus, seu pano de fundo era judaico e seu interesse é primeiramente em coisas judaicas, certo? Não tem como desconectar a Brit Hadashah do seu contexto, que é qual? Os livros de Gênesis a Malaquias, está tudo dentro de um contexto, certo? Então não tem como nós separarmos isso. Precisamos deixar as coisas unidas, né? Continuando, tem outro rabino que diz assim, chamado Jacques. Ele diz assim: nos primeiros séculos, os seguidores de Yeshua ainda frequentavam sinagogas. E esse aqui não é um rabino messiânico, até onde sabemos. Então ele diz: nos primeiros séculos, os seguidores de Yeshua ainda frequentavam sinagogas, guardavam os preceitos da Torá e praticavam o calendário judaico. E nós vemos, né, vamos ver aqui, ok, na Brit Hadashah trazendo isso, tá? Tem um outro Rav que diz, Isaac, né, o Rav Yitzhak Klein, ele vai dizer: a continuidade da vida judaica depende da observância da halachá. Halachá é o código de leis do judaísmo, que fornece a estrutura diária para a santificação da existência, né? E aí nós conectamos isso com Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, o próprio Mashiach, aqui em sua fala, Yeshua, ele não desconecta os seus ensinos do próprio contexto, que é o quê? O Tanar. Foi revelado no Sinai a Torá para todos os povos. Né? E dentro de e a tradição judaica vai interpretar isso que os mandamentos foram dados no Sinai para quem estava lá e para aqueles que ainda iriam nascer, ou seja, para o povo ali e para a sua posteridade. Então, nós não podemos desconectar, temos que conectar, entende? Então, hoje o nosso objetivo aqui é restaurar essa conexão que foi perdida. Romanos 3,31 vai dizer: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E, queridos, dentro de um pensamento judaico também, não adianta só estudar sem prática. O estudo tem que vir acompanhado da prática, tem que ter mudança de vida. Senão não existe teshuvá, não existe o verdadeiro arrependimento sem a prática, entende? Então, uma coisa não caminha sem a outra. Atos 21:20 vai dizer: e ouvindo-o, glorificaram a Deus. E disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram, e todos são zelosos da lei. Este passuque aqui do livro de Atos, ele é incrível, porque mostra que ter Yeshua como Mashiach, ter ele como nosso Messias, não vai nos levar, os ensinamentos da Brit Hadashah não vai nos levar a ter que negar a Torá, e sim cumprir ela com uma excelência muito maior. Temos ali vários ensinos de Yeshua que vão nos levar a refletir sobre como cumprir aquele mandamento. Então, nós vemos aqui que todos eram zelosos da lei, ou seja, não precisaram abandonar o seu zelo, a sua prática pela lei, certo? Para poder se converter à fé em Yeshua, né? Para poder aderir aos ensinamentos do Mestre Yeshua. Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender essa caminhada, porque o testemunho de quem carrega o nome de Yeshua, essa pessoa deve causar ciúmes,
até naquele que é zeloso pela lei, que não tem Yeshua. E aí onde entra a questão, onde o que é ser um discípulo verdadeiro de Yeshua HaMashiach, né? Também traduzido na Bíblia como Jesus. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, nós vimos aqui que a ideia é falar da originalidade da prática judaica com a fé em Yeshua. Quais são as suas raízes? Então, a ideia é nós retornarmos essas raízes, certo? E quando vai se falar de lei, queridos, no judaísmo existe a lei escrita e a lei oral. Yeshua está falando do cumprimento dessas leis. Ser zeloso da lei é cumprir até a lei oral. E a lei oral está presente aí para ser cumprida, certo? Bom, vamos lá. Vamos agora entrar aqui, vamos trazer aqui uma fala de Flávio José, ok? Vamos ver aqui um pouco sobre essa separação. Nós vemos lá em Atos que todos estavam juntos. E lá em Atos 15 eles abandonavam algumas práticas, ok? A carne sufocada, a idolatria, as relações sexuais ilícitas, ok? E de comer o sangue. E aí eles iam para as sinagogas e iriam vivendo ali dia após dia na comunidade, e iriam aprendendo. Porque na sinagoga, queridos, tem oração segunda e quinta. Tem todo o Shabat, reunião ordenada pela Torá. De tempos em tempos tem festas ordenadas pela Torá. Festas também que foram instituídas datas instituídas pelos profetas também, ok? Que também a comunidade se reúne como datas de jejum. Outras festas que vieram depois, que não estão nos 5 primeiros livros da Torá, mas depois, como a festa de Purim, que também tem-se ali uma reunião. E nós vamos vendo várias outras datas, ok? Onde o povo está reunido, pegando as datas que estão escritas na própria Bíblia em si e as datas que estão na tradição oral, certo? Que foi dada também através de Moisés e chegou até nós hoje por meio de, um transmitindo ao outro. E nós vemos ali várias práticas onde essas práticas estimulam a união, a reunião, o convívio, o congregar. Flávio José vai dizer assim: entre os que se diziam seguidores de Jesus, alguns continuaram entre os judeus, outros começaram a se afastar, principalmente quando os gentios passaram a se juntar a eles. A diversidade de interpretações causou grande confusão. E aí ele continua dizendo: a destruição do templo pelos romanos criou um abismo entre os que mantinham a fé ancestral e os que passaram a se organizar fora de Jerusalém. Continua dizendo ainda: os gregos e romanos, ao absorverem a nova fé, exigiram que ela se moldasse aos seus costumes e filosofias. Então, é muito importante entender por que Yeshua veio na época que veio, ok? Por que ele veio naquela época, Justamente porque naquela época, queridos, logo depois da morte de Mashiach, ocorreu ali que a lei oral teve que ser redigida, porque os judeus estavam se dispersando, Jerusalém cercada pelos romanos, e a lei oral, para não se perder, ela era proibido ela ser redigida, mas para não se perder, ela precisou ser redigida, E com essa redação originou um livro que muitos conhecem hoje pelo nome de Talmud, certo? Então, Yeshua veio numa época para poder estabelecer alguns princípios, que ele vai falar: estude com os fariseus. Eles se assentam na cadeira de Moisés, como está no livro de Mateus, porém não imite as suas condutas, certo? Yeshua estabeleceu esse e vários outros filtros. Ao nos depararmos com qualquer literatura, nós temos o filtro, os óculos da Brit Hadashah, os óculos de Yeshua, para que nós não venhamos nos perder e entrar em uma legalidade, porque esse é o problema, esse é o perigo. A legalidade, a religiosidade, ele não vai trazer uma elevação espiritual. Aquilo precisa mudar em nós primeiramente, Ok? O Rav Jacques vai dizer que a separação entre o cristianismo e o judaísmo não foi imediata, mas foi se acentuando à medida que os gentios passaram a dominar o movimento. Então foram acontecendo situações, conforme nós vamos ler aqui, ok? Que Paulo, Rav Shaul, já disse para se tomar cuidado com alguns movimentos, algumas situações que poderiam ocorrer, porque já talvez se previa que alguns com conhecimento que se tinha ali, iriam criar seus próprios movimentos, certo? E
essa cadeia, essa repetição, né? Alguém está insatisfeito com algo, cria um movimento, cria algo, cria ali. Isso foi gerando hoje toda essa diversidade que temos, né? De frentes que se dizem ter Yeshua como seu Messias, né? Ok? Olha só, em João 16:2 vai dizer: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem a hora em que todo que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Olha só, as pessoas na sinagoga guardando o Torá, os judeus não crentes em Yeshua, os judeus crentes em Yeshua, os gentios, os conversos, ali aqueles que estavam começando a sua caminhada, também ali junto na sinagoga, essas pessoas seriam perseguidas, e quem estivesse perseguindo, segundo nós vemos aqui, se diriam prestar um serviço a Deus. E nós vemos que na história isso se de fato se realizou, né? Isso se solidificou ali na história, e vemos na história, né, várias perseguições aos judeus, às pessoas que guardavam festas judaicas, pessoas que falavam em hebraico, né? Nós vemos o próprio Concílio de Nicéia trazendo proibição por quem estivesse junto ali com os judeus, né? Seria julgado como os judeus seriam julgados. Então se começou a ter ali essa pressão, né? Ali nós vemos isso lá na época de Constantino, ok? Romanos 11:17 vai dizer assim: se algum dos ramos foram quebrados, tu sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles, não te glorie contra os ramos. Porque se alguém que estava na oliveira, né, saiu. Então, assim, vamos lá. Né? Ramos de oliveira brava foram enxertados, certo? Ou seja, é uma oliveira que não dá fruto, é a oliveira brava. Se eles podem ser enxertados, queridos, quanto mais os ramos que ali estavam, que foram cortados, né, podem sim voltar essa oliveira, ok? Então não existe essa questão de, não, aquela lei é para a época, não, aquilo aconteceu para a época, agora é com a gente. Não existe isso. Não tem como nós pegarmos e descontextualizar a Brit Hadashah, do que os profetas falaram, da revelação divina da Torá no Monte Sinai. Nós não podemos desconectar. Tudo caminha em conjunto, tudo precisa ter coerência, certo? Olha só, Jeremias 6,16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, olhai e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas disseram, não andaremos nele. Vai ser apresentado o caminho, vai ser revelado o caminho, tudo vai estar claro, e Yeshua deixou claro, mas muitos escolhem não andar nele. E a gente consegue conectar facilmente Jeremias 6,16 com Romanos 11,17. Por quê? Perdão, com João 16,2, onde muitos desses vão se dizer estar agindo no serviço a Deus, porém não vão estar andando nos caminhos de Deus. Né? Yeshua fala claramente, aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos do meu Pai. Né? Ok? Então, qual é essa diferença de mente? Qual foi a mente? Né? Como foi andando pelo lado ali, né, dessa dissolução? Tinham gentios com judeus. Nós vemos que o movimento ali, foi surgindo um movimento que foi criando essa separação, né? Essa separação, esse movimento, a gente dá o nome dele de cristianismo, né? Esse movimento ali, isso falando das cruzadas, dos concílios que tiveram, certo? Nós vemos bastante ali na época a influência de Roma, tá? Então, David Stern vai dizer o seguinte: o pensamento grego cria separações entre corpo e alma, entre o sagrado e o profano. Já o pensamento judaico, tá? O David Stern fala, o pensamento hebraico entende que tudo é um, né? Falando pensamento hebraico, pegando até alguns aspectos do próprio idioma em si, tá? De como algumas coisas se apresentam no próprio idioma. Então, o pensamento judaico, né? Ele entende que tudo é um. Então, o comer, dormir, estudar, orar, são expressões de santidade. O judaísmo não vai ver o Yetzer Hará, o mau impulso, né? Que em alguns outros contextos é entendido como a carne e o espírito, né? O judaísmo vai ver o bom instinto, o mau instinto. O judaísmo vai ver como o mau instinto como algo bom, porque ele me ajuda a trabalhar, ele me ajuda ali a trabalhar essa força negativa para o bem,
Então, eu tenho uma má inclinação. Por saber que eu tenho essa má inclinação, um instinto mal, eu vou aplicar a essa má inclinação uma rigidez. Porque eu tenho essa propensão. Então, por saber que eu tenho essa propensão, eu vou trabalhar essa rigidez. Eu vou trabalhar com rigidez em cima dessa propensão para não cair ali. Então, eu vou trazer várias cercas, né? Que nós temos vários conselhos rabínicos, vários ensinamentos, né? Até na própria Brita Hadashah também, cercas que os discípulos de Yeshua criaram para que nós possamos nos manter seguros, ok? O Rav Jacques vai dizer: o judaísmo não tem vida secular e vida espiritual. Tudo é vida diante de Deus. Tá? Então, tem linhas que vão separar uma coisa da outra. Não estamos colocando um padrão nas outras linhas que pensam fora do judaísmo, ok? De um judaísmo que guarda, ok, queridos? O judaísmo que vai guardar ali, interpretar que a lei escrita, a lei oral foram divinamente inspiradas por Deus, certo? Então, ele vai dizer que a vida secular e a vida espiritual, tudo é vida diante de Deus. Todo o tempo nós estamos diante de Deus, né? Tem uma frase no Pirkei Avot, né, uma das obras judaicas, que vai dizer para lembrarmos de onde viemos, né, do nada, de uma gota fétida nós viemos, do pó da terra, e mantermos em mente diante de quem vamos prestar contas, né? Então isso é muito importante, tá? Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, né? Então, como a gente disse no início, não adianta ter fé, né? Só acreditar e não estudar e não se aprofundar e nós não buscarmos. A palavra vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. Sem busca, como eu vou alcançar o conhecimento? Como o Espírito de Deus vai me auxiliar no cumprimento do mandamento, que foi um grande presente que Yeshua nos deu? Né? O Espírito de Deus vai nos ajudar no nosso estudo a entendermos como converter aquilo para o nosso dia, como cumprir aquele mandamento de uma forma plena, né, absoluta. Deuteronômio 6,6 vai dizer: essas palavras as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás ao deitar-te e ao levantar-te. Romanos 12,1: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante entender que hoje não existe mais o templo, e todo o serviço a Deus era voltado ao templo, certo? E os rabinos da época, né, com a ajuda de Deus, eles conseguiram reinterpretar essa prática para os dias de hoje. Como podemos estar no dia de hoje servindo a Deus continuamente, como era no templo, sem um templo, né? E na literatura judaica vamos encontrar várias respostas e meios para que isso possa se performar no nosso dia, certo? Então, vamos entrar aqui agora, né? Por que das reações cristãs, né, que tiveram? Esse medo, né, essa perda de controle doutrinário, por que também que o judeu às vezes teme, né, pode chegar a temer Jesus, ou não conseguir acreditar num caminho de uma fé judaica, uma prática judaica, com a fé em Yeshua também? Queridos, se a gente não for para a história, a gente não consegue entender. Se nós tiramos as coisas dos seus contextos, nós não vamos entender. E vamos ficar com a fala de alguém que disse às vezes ter uma revelação e a gente simplesmente acredita naquilo e nós não vamos buscar a informação na própria Bíblia, né? Não vamos ler, não vamos consultar ali. E isso cada vez mais com a facilidade moderna, a gente tende a ficar talvez a mente mais preguiçosa e não querer se certificar de se aquilo é um fato ou não, se é uma falácia ou não, né? Então, precisamos, então para um judeu veio toda uma questão histórica de perseguição no nome de Jesus Cristo, né? Então, para ele, qual era a perseguição? Tudo que tivesse a ver com judaico era perseguido, se levantava uma perseguição contra as práticas judaicas, seja Shabat, seja o que for. Então, num pensamento judaico, né, historicamente falando, tem-se esses gatilhos onde Jesus, ele é o quê? Ele quer abolir a lei oral, ele quer abolir a lei de Moisés. Mas não foi isso que Jesus falou. Foi um ensinamento em que, dentro do próprio catolicismo, se entende que o Papa está intermediário entre Deus e o homem,
né? Então, muitas coisas ali, traduções equivocadas, muitas coisas foram mudadas, muitos ensinamentos foram mudados, que vieram lá de Yeshua e os seus discípulos, e com base nessa cadeia foram deturpados. Então, é preciso tomar cuidado a isso. É preciso nós termos muito cuidado com isso, porque dentro de uma mente judaica é esse Jesus que ele está negando. Mas será que a pergunta é, será que foi esse Jesus que se apresentou a ele? Que quer se apresentar a ele? É um Jesus que vai vir, abandone toda a sua prática judaica, nasça de novo, morra para o judaísmo e venha nascer para uma nova perspectiva de vida. E aí eu pergunto aos irmãos, o que essa nova perspectiva de vida ela oferece? O judeu tem lá toda a sua prática diária, todo o seu dia, uma rotina na literatura judaica, ditando como deve ser a sua rotina, várias coisas ali, né? Os sábios até interpretam, quando o Moshe fala, esse mandamento não vai estar nem distante de ti, nem muito alto, nem muito longe, mas vai estar na tua boca, para que cumpra. Se vai estar na boca para que cumpra, às vezes os irmãos podem se deparar com alguma questão na Bíblia que não tem uma explicação. O assunto está em aberto, não tem um desenrolar. Já na tradição judaica, na lei oral, vamos ter aquilo desenrolado. Vamos ter várias explicações, tem casos que estão fechados, casos que não estão. Alguns Mashiach fechou, outros acreditamos que ele vai vir e vai fechar e vai resolver. Mas temos várias explicações, então os irmãos precisam entender, essa matemática na mente de um judeu ela não fecha. Ela não vai fechar porque por que ele vai abandonar toda uma prática que conecta ele até o Sinai, até Moisés, que veio passando de geração em geração e vai abandonar tudo isso. E a questão é, o Jesus da Brit Hadashah, ele não leva ninguém a negar isso, mas sim a cumprir plenamente com a orientação do Espírito de Deus. O David Stern vai dizer no Manifesto Judaico, né, o cristianismo teme o retorno à raiz judaica, porque isso implica em abrir mão do controle doutrinário sobre o Messias. Isso aqui são palavras de David Stern. Ok? As pessoas se converterem ao judaísmo vai se levar a abrir essa abertura, esse libertar de um pensamento que foi já estabelecido e solidificado, onde as pessoas pensam, já entrou no mindset, onde as pessoas pensam e já vai para aquilo, e o retorno às raízes judaicas vão levar a abrir mão desse controle doutrinário sobre o Messias. As pessoas vão começar a ver que aquilo que disseram para ela que não é, ou que aquilo que disseram que era, tem várias opiniões sobre o mesmo tema, e o caso não está fechado, entende? E essa é a beleza, né? Yeshua fala de estão 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, 2 ou 3 reunidos também ali estudando, tentando entender o que está se passando ali. Então é muito importante, a gente não pode separar, tá? O Rav Jacques diz que a reforma protestante não restaurou o judaísmo de Yeshua, apenas reformou o catolicismo, segundo a visão do Rav Jacques. Ok? Analisando história, ele traz bastante história em seu livro. Então, repetindo, então, a reforma protestante não restaurou o judaísmo de Yeshua, né? Simplesmente reformou o catolicismo. Então, assim, o catolicismo já se distanciou do judaísmo, daquela prática lá de Atos. As reformas que foram tendo não retornaram à fonte, consegue entender? Essas reformas foram indo dos seus antecessores. Eles foram só seguindo, e só que com base nos seus antecessores. Então, isso é a história, irmãos. Os irmãos podem conferir a própria história, ok? Olha só o que diz em 2 Timóteo 4, 3-4. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e se desviarão da verdade. Então, isso é perigoso, porque a forma que as coisas foram sendo apresentadas, foram sendo empurradas, implementadas, né, foi gerando o quê? Um abandono da verdade. Isso acontece, queridos, até mesmo no judaísmo, né? Tem situações em que se aperta muito uma pessoa num ponto que ela tem dificuldade, mas ela é excelente em outros pontos, só que às vezes aquele ponto ela é desqualificada, às vezes não pelo seu rabino, mas pela comunidade, desqualifica aquela pessoa por ela não se adequar naquele detalhe. Inclusive isso acontece na igreja também. Uma pessoa que não consegue se adequar numa coisa, mas cumpre as outras bem, às vezes é rechaçada, né? Atos 20, 29-30 vai dizer, porque eu sei, olha só o que Rav Shaul vai dizer, porque eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vós,
falando coisas perversas para atrair os discípulos. Olha só o que Rav Shaul falou. Talvez Rav Shaul, na sua época, talvez já estivesse vendo a propensão de algumas pessoas ali que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Ou talvez de alguns discípulos de Rav Shaul. Então é importante a gente entender que está tudo escrito, queridos. A nossa ideia aqui é só trazer uma coerência, não, a coerência já existe. A nossa ideia é trazer uma luz, conectarmos isso, para vermos que esse distanciamento foi proposital, já foi profetizado. Yeshua, quando profetiza ali, eu entendo isso como uma profecia, eu estou trazendo a minha interpretação, tá? Lá em Mateus, quando ele fala que os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, estudem com eles, mas não imitem suas condutas. Estudem com eles quer dizer, leiam seus livros, assistam suas aulas e tal, mas às vezes na conduta a pessoa não é produto do que ela ensina, né? Então fica muito daquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, são pontos de atenção que nós precisamos abrir um pouco os nossos olhos, porque essa profecia de Yeshua, hoje, queridos, toda a literatura judaica que nós temos praticamente, ela vem do farisaísmo. O único movimento judaico da época de Yeshua, que existiam vários, né? Saduceus, fariseus, essênios, helênios, elotas, de todos esses movimentos, o único que perdurou, que perseverou até os dias de hoje, foi o farisaísmo, né? O judaísmo que existe hoje é um farisaísmo reinterpretado por um contexto onde não tem templo, entende? São os mesmos princípios, mas não tem templo, então como vamos agir, né? Isso é história, ok? Isso aí aconteceu no Concílio de Yavne, onde o judaísmo farisaico se tornou o judaísmo rabínico, né? Muito bem. Bom, então nós já vimos aqui em Atos, né, Rav Shaul trazendo alertando o povo de que viriam lobos cruéis para atrair os discípulos, né? E nós vemos na história que muitos se perderam, e nós vemos hoje, no nome de Jesus, o tanto de frentes religiosas que estão trabalhando no nome de Jesus, né? E dentro da história, né, nós vimos que o movimento cristão, dentro da história, ele foi um movimento, por muito tempo, contrário, né? Hoje em dia também, em uma parte, é contrário às raízes judaicas, ao retorno às raízes judaicas e à prática do judaísmo, ok? A meta, né, o objetivo, o dever, né, de um líder, de um rabino, seja de um rosh, um moré, é conectar os ouvintes, ok, ao Sinai, através do quê? Dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos de Yeshua, né, falando de uma pessoa com fé no Mashiach, através da lei oral, que também era oral, mas não podia ser escrita, mas depois foi. Então, juntando tudo isso, todo esse arcabouço, para conectar as pessoas ao Sinai, à palavra de Hashem, ok? E nós que temos Mashiach, temos uma missão de cumprir isso com uma excelência muito maior, porque na Brit Hadashah diz, nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus, né? Então, a missão, ela é muito maior. Você que está vendo esse vídeo, não sei se você vai se sentir elevado ou cobrado, né? Mas que os dois levem você a buscar mais de Deus, a você mesmo estudar e ter as suas experiências cada vez mais agudas com Deus, ok? Bom, e aí nós vemos aqui também, alguns exemplos de reações cristãs ao movimento judaico, ok? Devido à própria história, Rav Shaul falando, e agora tem reações judaicas também, a gente já falou um pouco disso, ok? Contra esses abusos históricos, tá? Claro, queridos, que também na história, ok, tiveram algumas fatias do judaísmo que também atacaram cristãos, tá? E tudo mais. A ideia aqui não é ficar achando um culpado e um inocente, ok? Nós estamos falando do distanciamento da fé, tá? O Rav Isaac Klein vai dizer que a Allahá foi o muro que impediu a assimilação total. A sobrevivência judaica dependeu da separação. É importante entender, pensa só, um grupo, os judeus, através da história, ok? Hoje, quando a gente fala de guardar uma festa de Pessah, que é traduzido para Páscoa, tá? Só que assim, é traduzido para Páscoa, tá? Mas o nome Páscoa, que Pessah quer dizer passagem, né? Onde o anjo passou por cima das casas dos hebreus, né? Enfim.
da morte dos primogênitos, né? Quando nós vamos falar de Pessah, nós estamos guardando uma festa, uma data, que todo mundo que guarda essa data, vamos falar de judeus, estão guardando na mesma data que nós. E essa data que guardamos, os nossos antepassados guardaram, que os antepassados guardaram, que os antepassados guardaram, que Yeshua guardou quando fez a ceia com seus discípulos, que é a ceia de Pessah. E a gente fala seder no hebraico, né, que quer dizer ordem, né? Cada coisa tem uma ordem, né? Então, seder de Pessah, e aí nós vamos vendo isso através da história, né? Que nós chegamos lá no Sinai, onde Deus deu o mandamento da festa de Pessah. Então nós guardamos algo que as nossas gerações guardaram. Isso nos faz sentir pertencentes ao Sinai. Né? Em Shavuot, na festa de Shavuot, que é chamada Festa das Semanas, traduzida também, ok? Os cristãos deram o nome para essa festa de Pentecostes. Né? Em Shavuot, essa celebração, ela é como se nós tivéssemos que nos colocar no mesmo lugar das pessoas ali, como se nós estivéssemos agora recebendo a Torá do Sinai, né? Então, pensa só, quando vem um grupo militando contra o povo judeu, para eles se preservarem, o que eles precisaram fazer? Se isolar, certo? Tem chamado um tempo, tem um nome hebraico que chama de uma fase que o judaísmo viveu, que é a Haskalah. Né? A gente pode traduzir isso para iluminismo, né? Onde surgiu nessa época, os judeus estavam ali, e surgiu um pensador, né? E esse pensamento foi se espalhando para se criar um judaísmo reformado. Né? E esse judaísmo reformado teve muita influência do cristianismo. Né? Tanto que as roupas pareciam com roupas de padres, arcebispos, enfim, os tipos de roupas que eram utilizados nos ritos católicos. As igrejas, as sinagogas tinham órgãos, tinha um aspecto parecendo igreja, certo? Quando isso surgiu, os judeus se fecharam mais ainda, e aí isso gerou, né, que os judeus, esse grupo judaico que preservava as tradições, os seus antepassados, as leis e tudo mais, isso gerou com que eles se fechassem mais ainda. Eles ficaram mais fechados ainda, entende? Né? E isso de ficarem mais fechados, ok? Para se preservar o que tinha, gerou um enrijecimento, certo? E aí, com esse enrijecimento, tinham aqueles judeus que queriam guardar, mas não conseguiam ser mais rígidos, porque a coisa enrijeceu mais ainda, mas não queriam ser tão liberais, né? E surge aí um movimento conservador, ok? Que permeia muito com a visão que Yeshua traz, né? Onde, dentro do padrão dos ensinamentos de Yeshua, que nós buscamos direção do Espírito, de como cumprir aquilo, né, que não temos como cumprir, que é mais fácil cumprir na terra de Israel, enfim, e aí vai, ok? Voltando aqui, então, nós vamos entender que essas reações judaicas tiveram um porquê, para se preservar o que se tem hoje. Os irmãos talvez não teriam a Bíblia hoje em mãos se não fossem a preservação dos judeus, porque a tradução bíblica veio através dos judeus, entende? A própria sonorização das vogais veio através dos judeus e da sua tradição, né? Então é importante a gente entender isso, né? Que o nosso povo, os judeus, proporcionaram isso. Zacarias 12:10 vai dizer: olharão para mim a quem transpassaram e pranteá-lo-ão como a quem pranteia por um unigênito. Romanos 11:25, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, esse endurecimento, ele tem o seu ponto positivo, que é para que dê tempo e abertura a outros para chegarem. Então, tudo vai ter um fim proveitoso no final. Então, só para a gente entender um pouco sobre isso, ok? Bom, nós vemos também uma citação no Talmud que vai dizer: o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo, mas não faça ao teu próximo. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Vai e estuda. Irmãos, a libertação, né, meus irmãos, minhas irmãs, Ahim, Achayot, a libertação vai vir através da buscar-me-eis e me achareis. Né? Tem um Midrash que vai dizer: se meus filhos me abandonassem, mas guardassem minha Torá, a luz nela os traria de volta. E nós vemos a parábola do filho pródigo totalmente,
relatando isso, né? O filho voltando ao pai, os ensinamentos do seu pai, a lembrança do seu pai veio à sua mente quando ele estava numa situação de dificuldade e ele sabia para onde voltar, né? Urashi vai dizer, comentando o Deuteronômio, que quando vai falar que esta lei está próxima de ti, Urashi vai dizer bem assim: próxima na boca e no coração para a cumprir. Então, hoje, o tanto de conteúdo revelado que temos dentro da tradição judaica, que é o dever do judeu messiânico, segundo David Stern, estudar tudo e buscar se arranjar a sua maneira. Estudar, buscar, se arranjar a sua maneira, usar o bom senso, orar, pedir ajuda ao Espírito de Deus de como cumprir aquilo, né? O David Stern vai trazer essa conotação. Então, esse é o dever para que nós possamos cumprir. Está próximo, nós temos acesso, está tudo aqui acessível para podermos cumprir. Cada tempo que passa, queridos, quanto mais tecnológica a coisa fica, mais indesculpáveis nós ficamos, né? Quantos livros digitais não temos acesso? Quantas coisas e-reader são, né, que os irmãos têm acesso aos e-books, né? Em PDF, um monte devido ao avanço, né? Várias obras que não tinham tradução, tendo tradução para a sua língua nativa, né? Então, é interessante nós entendermos isso, né? Que precisamos, de fato, retornar. O judaísmo messiânico não precisa assustar, né? Nem judeus e nem gentios, nem os cristãos. Por que não assustar os judeus? Porque o judaísmo com fé no Mashiach não vai abolir a Halachá, não vai abolir lei oral, não vai abolir o que os judeus têm por precioso, que o nosso povo tem por precioso, que é a lei escrita e a lei oral. Não vai abolir, ok? Isso não vai ser abolido, né? E por que não para os cristãos? Porque a Brit Hadashah fica claro que Yeshua não está abolindo os mandamentos, mas dando pleno cumprimento, cumprindo, nos ensinando, veio nos mostrar através de um exemplo vivo como nós temos que cumprir os mandamentos, como nos voltarmos aos mandamentos, ok? Bom, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Em breve, com a graça de Akadosh Baruch Hu, vamos vir aqui com mais vídeos, ok? Shalom, shalom a todos, leitraot.